Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja Deus por mais um dia, mais uma noite na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje temos boas notícias para os irmãos que congregam conosco na Igreja Missionária Metodista, no canal do Anil. Hoje estivemos reunidos, todos da diretoria e da liderança da igreja, para deliberarmos sobre o nosso retorno às reuniões presenciais. Eu quero dar uma boa notícia aos queridos irmãos. Você que chegou, muito boa noite, seja bem-vindo. Você que está conosco essa noite, certamente Deus tem uma boa palavra ao nosso coração, ao meu e ao seu coração. Todas as vezes que vamos à palavra de Deus com o coração contrito e quebrantado, Deus sempre fala conosco. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais poderosa do que qualquer espada afiada de 2 gumes. E ela tem poder para fazer separação das juntas e medulas. É o que diz a palavra de Deus. E certamente hoje vamos continuar a meditar sobre ela. E o Senhor tem uma palavra para o teu coração e para o meu coração. Louvado seja Deus, espero que tua semana tenha sido muito boa na presença do Senhor Jesus. Nós vamos começar orando, como sempre. Vamos continuar orando pela nossa missionária Alessandra. Hoje ela retornou ao médico com crise renal. Seu esposo nos enviou o pedindo que continuássemos orando por ela. Ela refez todos os exames e os médicos trocaram os antibióticos. Então é necessário que você continue orando pela irmã Alessandra. Vamos continuar orando pelo Wilson, primo da nossa querida cunhada Cíntia. Vamos continuar orando por todos aqueles que estão infectados. Vamos orar pelo nosso país, pedindo a Deus que Ele nos dê direção e graça nesse tempo. Amém, querido? Você que chegou agora, muito boa noite, seja bem-vindo. Vamos então orar ao Senhor, porque dependemos do Senhor. Orar é mostrar dependência a Deus. Quando oramos, dizemos a Deus que dependemos dEle, dependemos da sua misericórdia, dependemos da sua graça, da sua bondade, da sua fidelidade. Pai querido, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome, exaltamos, Senhor, a tua santidade, exaltamos, ó Deus, a tua beleza, glorificamos o teu santo e bendito nome, exaltamos, Senhor, as tuas grandes misericórdias que se renovaram sobre nós nesta manhã e nessa noite. Enquanto nós descansávamos, o Senhor cuidava de nós. E essa noite, depois que formos deitar, o Senhor continuará cuidando de nós, Senhor. Muito obrigado pelo pão de cada dia, o alimento que o Senhor nos trouxe nesse dia. Nós te louvamos e te bendizemos. Ó Deus, nós vamos à tua presença clamando pelos infectados, pelos enfermos. Ó Deus, rogamos pela vida da irmã Alessandra. Visita a tua serva, guarda, toca nos seus rins. Senhor, cura a tua filha. Manifesta ali o teu poder e a tua graça, trazendo cura sobre ela, trazendo restauração, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus querido, lembramos do nosso querido irmão Ricardo. Senhor, visita o Ricardo e Tamara lá em Santo André. Manifesta a tua bondade sobre o Ricardo. Toca no teu filho, cura, Senhor, daquela enfermidade. Senhor, toca nos seus nervos. Senhor, faz retroceder aquela enfermidade. Por tua bondade, por tua graça, nós te rogamos, Senhor, tenha compaixão do teu filho e traz a tua cura sobre ele, renova as forças,
da tua filha Tamara, Senhor, guarda o seu filho Pedro, guarda a vida do Josué, da Maria José, de toda aquela família. Ó Deus querido, a família Avante, guarda, Senhor, ali a Priscila, o Agostinho, cada um dos teus filhos que congregam ali na base daquela missão. Senhor amado, manifesta ali tua bondade e tua graça. Senhor, queremos rogar pela vida do Wilson, lá no Nordeste, Senhor. Tu conhece, tu sabes da sua necessidade. Senhor, traz cura, ó Deus, sobre ele, manifestando ali a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia, em o nome de Jesus. Meu Senhor, visita também a Célia nesta hora, toca, ó Deus, e cura a vida da Célia, trazendo saúde a ela, em nome de Jesus. Visita, Senhor, os demais enfermos, visita, Senhor, o meu pai, sua esposa Marilda, toca naqueles anciãos, manifesta ali tua bondade, tua graça, Senhor amado, e cura. Visita teu servo Badu, Senhor, visita o fígado, cura o fígado do teu servo, visita o Marcos Vinícius, Senhor, cura os nervos, as juntas do teu filho. Deus querido, nós rogamos pelos enfermos, pedindo a tua misericórdia e a tua graça, no nome de Jesus. Visita o nosso país nesta hora, o presidente da República, os ministros, Senhor, visita o Supremo, visita o Senado e o Congresso. Ó Deus amado, cada governador de estado, cada prefeito de município desse país tão grande, tão vasto, Deus amado, concede direção à nossa nação. Freia, Senhor, essa pandemia, tenha misericórdia do nosso povo, Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, aviva-nos o coração e a alma, Senhor, aviva a tua igreja, para pregar o evangelho vivo e verdadeiro. Traz, Senhor, a luz do evangelho às nossas vidas, aos nossos corações. Senhor, fala conosco essa noite e manifesta a tua graça em nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Amém, querido? Boa noite. Você que chegou agora durante a oração, você é muito bem-vindo. Fique conosco, certamente Deus tem uma palavra ao nosso coração. Amém? Você que pertence à igreja missionária aqui no canal do Anil, que congrega conosco, no próximo domingo estaremos retornando às nossas reuniões presenciais. Faremos um retorno de maneira bem focada, de maneira bem gradual. Durante todo o mês de julho, teremos apenas 4 reuniões, aos domingos pela manhã. Cada domingo, uma parte da igreja estará reunida. Hoje ainda vou colocar lá no nosso grupo, no WhatsApp, quem virá ao domingo próximo. Domingo próximo vem um grupo, segundo domingo virá outro grupo, e assim sucessivamente. Todos deverão vir de máscara. Sem máscara não poderá entrar. Temos que cumprir a lei do país. No banco que você vai, só entra de máscara. No mercado, só entra de máscara. Em qualquer estabelecimento. Ou seja, todos que saírem de casa precisam sair de máscara. Foi votada uma lei. Quem anda sem a máscara está descumprindo a lei do país. Essa é uma lei momentânea, assim nós esperamos para este momento. Então, querido irmão, se você estiver na lista do próximo domingo, lembre-se, você deverá ir com a sua máscara. Haverá álcool gel, haverá uma boa distância de um para com o outro. E assim nós louvaremos ao Senhor juntos. Você terá a oportunidade de compartilhar as experiências desse tempo de pandemia. Já estamos com 103 dias de certa reclusão, então você poderá contar o que Deus fez na tua vida, né? Deus certamente fez milagres nesse tempo. Hoje, a diretoria reunida pôde compartilhar um pouco uns com os outros o cuidado de Deus com as nossas vidas. Deus é bom o tempo todo, até durante esse período de quarentena, de pandemia, que assola o mundo inteiro. Não é só a nossa cidade,
não é só o nosso país, mas todo o planeta passa por um tempo de pandemia. E eu queria lembrar você, querido irmão, amigo que está conosco, que esse é o tempo do fim. Se não bastasse essa pandemia, nós tivemos aí por esse tempo nuvens de gafanhotos, gafanhotos na África, na Argentina, gafanhoto entrando já pelo Brasil. Terremoto no México, terremoto nos Estados Unidos, vulcão no mês de abril, vulcão entrou em erupção lá na Ásia. Querido amigo, se você não acredita na Bíblia, saiba que as profecias estão se cumprindo. Então você precisa ler a Bíblia e ficar atento, porque Jesus voltará. Assim como ele disse, ele voltará para levar a sua igreja juntamente com ele. Amém, queridos? Dando essa introdução, nós vamos continuar no nosso tema, as marcas de um verdadeiro cristão, hoje parte 2. Como introdução, queridos, eu quero ir com os queridos irmãos lá em Mateus, capítulo 7. Se você tem a sua Bíblia, caderno e caneta, então abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13. Nós vamos meditar aí do versículo 13 até o versículo 23. Mateus capítulo 7, versículo 13. Fala sobre as duas estradas, ou os dois caminhos, o caminho largo e o caminho apertado, a porta estreita e a porta larga. Hoje nós vamos começar com esse texto. Diz assim o texto: entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, ou lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos irmãos, eu pensei nesse texto porque nós estamos falando sobre o verdadeiro cristão. E na última reunião nossa, nós falamos que esse tema é um tema necessário, porque o número de falsos cristãos cresceu muito. Por que cresceu? Porque cresceu o número dos lobos vorazes, dos falsos mestres, os falsos profetas. E Jesus é o primeiro que avisa nos evangelhos sobre os falsos profetas. E veja, querido, que aqui, Mateus capítulo 7, é o começo do ministério de Jesus. Aqui é o final do Sermão do Monte, o famoso Sermão da Montanha, que o nosso mestre vaticinou, profetizou. E ele disse, nos últimos dias,
Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Porém, antes dele falar dos lobos, ele fala das duas portas e dos dois caminhos. Ele diz aí, entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Querido, eu queria ver um detalhe com você. A Bíblia é fascinante, porque quanto mais você lê e estuda, mais detalhes você vê. E eu, olhando esse texto de novo, já vi esse texto trocentas vezes, e dessa vez eu vi um outro detalhe. Quando Jesus fala da porta larga, ele diz aí, são muitos os que entram por ela. Quando ele fala da porta estreita, ele diz, são poucos os que acertam com ela. Há uma diferença entre entrar e acertar. A porta larga não tem nenhuma dificuldade. Por isso que Jesus disse, são muitos os que entram. A porta está largona, vem aquela multidão, já entra. Com muita facilidade. Mas quando ele se refere à porta estreita, ele diz que são poucos os que acertam. Que quem acerta, querido, é aquele que treinou mira. Aquele que acerta é aquele que tenta várias vezes. E aqui há um detalhe. Se são poucos os que acertam, muitos vão tentar entrar, mas vão errar o caminho. Saiba disso. Alguns vão acertar. E Jesus disse que esses alguns são poucos. Outros vão tentar e não vão acertar. Vão errar a porta. Porque o oposto de acertar é errar. E se Jesus disse que são poucos os que acertam com ela, é lógico que outros vão tentar entrar, mas vão errar a porta. E quando ele diz sobre o caminho, que é estreito, a porta que é estreita e o caminho que é apertado, significa que há algumas dificuldades. Alguns vão tentar entrar, mas vão querer entrar com facilidade. E aí, querido, não é compatível você tentar entrar por essa porta, que é estreita, e caminhar no caminho que é apertado com tantas facilidades. Não é compatível. Por isso, hoje, a gente tem uma grande multidão que caminha como se fosse igreja, mas a gente tem pouca gente que é verdadeiramente discípulo de Jesus. A primeira marca de um verdadeiro cristão é aquele que é um discípulo, um seguidor de Jesus. Lembra? E hoje nós vamos falar da segunda marca. A segunda marca é aquele que é uma nova criatura, aquele que nasceu de novo. Uma nova criatura em Cristo, aquele que foi regenerado. Quem foi regenerado, quem é uma nova criatura, é todo aquele que entrou por essa porta estreita, percorreu o caminho que é apertado e permaneceu nele. Não andou para trás, não foi embora, não olhou nem para um lado, nem para o outro. Pode ter uma multidão dentro dos templos, mas Jesus foi muito claro quando ele disse o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas. E Jesus falou diretamente sobre os falsos profetas. Lá em Mateus 24 ele vai falar sobre falsos cristos, falsos mestres, novamente sobre falsos profetas. Porque ele sabia que o número de falsos profetas iam crescer. Ora, e se crescer o número de falsos profetas e falsos cristos, falsos mestres,
é lógico que vai crescer o número de falsos crentes, seguidores desses falsos profetas. Um seguidor de um falso profeta, ele é um falso cristão. Por isso se faz necessário nós trabalharmos com muita veemência essa questão do verdadeiro cristão. As marcas de um verdadeiro cristão. E para que eu e você não fiquemos enganados, Jesus diz aí com muita clareza: pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 16. Como é que você conhece um falso cristão e um falso profeta? É pelos frutos. E quando Jesus fala dos frutos, ele fala da vida dessas pessoas. Ele fala do comportamento que elas apresentam. Jesus disse com muita clareza: pelos seus frutos os conhecereis. E aí ele então vai fazer uma comparação. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não há como colher uva de um pé de espinho, querido. Ou seja, o falso cristão, ele pode camuflar alguma coisa na tua frente, mas já já vai aparecer o espinho. Basta ele se ver numa situação difícil, que ele então vai dar as caras, ele vai mostrar quem é. No versículo 17, Jesus ele vai afirmar o seguinte: a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Jesus aqui ele é afirmativo, ele não deixa nenhuma dúvida de que se a árvore é boa, ela vai produzir bons frutos. Ou seja, se você é um verdadeiro cristão, se você tem uma vida em Cristo, como o texto que nós vamos ler daqui a pouco, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. E se alguém está em Cristo, ele vai dar um bom fruto, porque ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura. Não tem como ele dar frutos maus. Mas o contrário é verdadeiro. Ele diz aí, porém a árvore má produz frutos maus. E Jesus afirma nesse versículo: não tem como um falso cristão fazer coisas boas. Ele pode ter até uma palavra boa, mas algo que eu e você precisamos prestar muito atenção nesse texto, que Jesus manda a gente olhar para os frutos e não para o carisma. Nós costumamos a fazer a seguinte comparação: carisma e caráter. Caráter é aquilo que você é no dia a dia, na sua família, no relacionamento com as pessoas. Carisma é as suas habilidades, como você fala bonito, faz uma apresentação bonita. Então o carisma engana, mas o caráter não tem como enganar. Prestou atenção, querido? Deu para entender como você pode conhecer claramente um falso cristão de um verdadeiro e o verdadeiro de um falso? Você precisa olhar para a vida do sujeito, para a vida da pessoa. Porque a vida, o que ela apresenta com a vida, é o fruto que Jesus está dizendo. E no versículo 18, ele reafirma: não pode a árvore boa produzir frutos maus. Não pode. No versículo 17, ele afirma que a árvore boa produz fruto bom. No 18, ele reafirma: a árvore boa não pode produzir fruto mau. E o vice-versa. Nem a árvore má produzir frutos bons. Perceba que Jesus, ele sempre quando ensina, ele ensina por repetição. Talvez você possa olhar para o texto e dizer: ah, mas Jesus está chovendo no molhado, ele está falando a mesma coisa. Ele está reafirmando para que eu e você tenhamos muita clareza de que não é possível alguém que nasceu de novo, que é uma nova criatura, sair por aí fazendo um monte de bobagem, produzindo uns maus frutos. Não é possível. E aquele que não nasceu de novo, aquele que é um falso cristão, ele não vai conseguir dar bons frutos. Ele vai conseguir enganar algumas pessoas durante algum período.
Mas se você ficar atento, você vai perceber que o fruto que ele está dando é um mau fruto. Por que os lobos da televisão conseguem enganar muita gente por muito tempo? Porque eles estão longe do público deles. Eles falam pelo carisma. E o que as pessoas veem é apenas a pregação. É o carisma que eles têm para seduzir, para enganar. As pessoas não veem a vida deles, não andam com eles, não lidam no dia a dia, não sabem como eles tratam os funcionários, se pagam os funcionários, se paga o INSS dos funcionários. Muitos desses aí estão devendo milhões ao INSS, que nós sabemos, que é notícias. Mas eles estão lá fazendo uma pregação aparentemente bonita para eles, porque eles enganam o povo. Então, queridos, tenha cuidado com o engano que vem pelas grandes mídias, através de lobos vorazes. E Jesus segue. No versículo 19, ele diz o seguinte: vai chegar o tempo dessa gente ser cortado. Versículo 19, ele diz aí: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E aqui, mais uma vez, Jesus já está apontando lá para frente, para o juízo final. Toda árvore que não produz um bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Vai chegar o momento que eles vão ser cortados e vão ser lançados em densas trevas. E o texto vai seguir. Versículo 20, Jesus explica: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O fruto, querido, é a vida da pessoa, a minha vida e a sua vida. Se você está me ouvindo, não me conhece pessoalmente, né, você não tem como avaliar isso. Mas quem está me ouvindo, que conhece a minha vida, tem como avaliar. E pode dizer a você, se você é um parente, é um amigo, você pode perguntar a eles como é o pastor Marcos, lá onde ele mora, como ele trata as ovelhas, como ele lidar com as finanças, se ele paga as contas ou não. Entendeu, querido? Os frutos é aquilo que nós somos no dia a dia, como nós lidamos com as pessoas no mercado, no sinal, no trânsito. Tudo isso são os frutos. E aí quem me conhece, que anda comigo, que convive comigo, pode falar a você se eu sou um falso cristão ou um verdadeiro cristão. Amém, querido? Versículo 21, Jesus faz um aviso muito claro. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, o verdadeiro cristão que vai morar no céu um dia, após a sua morte, ou após a vinda de Cristo. Quem vai morar no céu? Não é o que prega bonito, que fala bonito. Não. É o que dá fruto. É o que faz a vontade de Deus. Ele diz aí: aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é o que prega bonito, ou que juntou milhões de ovelhas enganadas. Não, não é esse que vai morar no céu. O que vai morar no céu é o que faz a vontade do Pai que está nos céus. E aí Jesus lança um outro aviso, que vai ter muita surpresa naquele grande dia, querido, que é o dia do juízo final. Teremos muitas surpresas e muitos ficarão surpresos. Jesus diz aí, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais
a iniquidade. Queridos irmãos, Jesus aqui é muito claro. Naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, nós fizemos sinais em teu nome, nós fizemos milagres, nós profetizamos, nós ajuntamos muita gente. Preste atenção no que diz o versículo 23. Então lhes direi explicitamente, claramente: nunca vos conheci. Ou seja, essa gente nunca foi ovelha de Jesus, nem pastor de Jesus. Eles eram lobos, como Jesus começa dizendo no versículo 15. Lobos vorazes, lobos roubadores, que rouba as ovelhas. Essa gente nunca se converteu. Por isso Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Jesus conhece, e aqui o conhecia no sentido de que eles nunca foram filhos de Deus. Porque Jesus, na sua onisciência, conhece todos os seres humanos. Mas quando ele diz: nunca vos conheci, vocês nunca foram meus filhos, nunca tiveram intimidade comigo. Esse é o sentido da coisa. Mas Jesus sabe quem são os lobos e Jesus está preparando juízo para eles. O final do versículo 23 diz: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, a prática do pecado, do engano, da iniquidade, da mentira, da invenção de doutrinas falsas. Tudo isso é iniquidade. E Jesus disse: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, querido, como você vai saber e conhecer um verdadeiro cristão? Pela prática da pessoa. A vida dela, como ela lidar com as questões do dia a dia, como ela lidar com as coisas certas e as coisas erradas. Assim você conhece o verdadeiro cristão. E por isso, querido, nós vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Dito essas coisas, vamos à segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 17, texto que nós postamos no Facebook, dando assim a introdução da nossa mensagem de hoje. 2 Coríntios 5,17. Paulo é muito claro quando ele diz ali para os irmãos daquela igreja. 2 Coríntios 5,17. Diz assim o texto: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você tem uma outra tradução, por exemplo, Revista e Corrigida, diz aí: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Alguém em Cristo. Essa é a condição de um verdadeiro cristão. Então, quem é um verdadeiro cristão? Qual é a marca dele? Nós estamos trazendo como segunda marca: o verdadeiro cristão é aquele que é uma nova criatura. A palavra criatura aí pode ser também criação. Alguém que foi recriado ou criado novamente. Por isso que Jesus, quando fala a Nicodemos, texto que nós já abordamos, ele fala sobre nascer de novo. E aí Nicodemos não entende como um homem sendo velho pode nascer segunda vez, vai voltar ao ventre da sua mãe. Mas não é desse nascimento que Jesus está se referindo. É do nascimento espiritual. Quando alguém vai a Cristo, confessando os seus pecados, se arrependendo dos pecados, confessando e buscando a misericórdia de Deus, a salvação de Deus, e ele faz isso de coração e alma, ele recebe então o Espírito Santo, que transforma a vida dele. Quando o Espírito Santo vem morar em alguém, aconteceu exatamente esse novo nascimento.
Por isso, Paulo vai usar a expressão nova criatura, porque ele acaba de nascer, o homem espiritual acaba de nascer. E aí começa uma grande luta dentro de nós, porque o velho homem, ele continua ali vivo. Nós ainda não morremos, não fomos ao pó. Mas agora tem dentro de mim e de você dois homens, um velho e um novo. O novo é o homem espiritual, o velho é o homem carnal. E aí, querido, para que essa nova criatura ela possa dar frutos, ela precisa crescer em Cristo. Ela precisa começar a aprender a caminhar com Deus. Segunda marca de um verdadeiro cristão: alguém que é uma nova criatura, alguém que nasceu de novo, alguém que está em Cristo, alguém que foi recriado em Cristo Jesus. E aí as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, né? Os palavrões, os adultérios, as jogatinas, as orgias, mentiras, brigas, discórdias, fofoca, todo tipo de mentira ficou no passado. E agora você tem autoridade para vencer os pecados, embora eles vão tentar voltar para a tua vida. O velho homem vai tentar se levantar. Por isso, o novo homem que acaba de nascer precisa crescer para que ele então prevaleça contra o velho homem, o homem carnal que continua vivo dentro de nós. E aí, queridos, eu quero ir a um outro texto com os queridos irmãos, que é no livro de Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Paulo ali vai orientar a igreja como esse novo homem deve se comportar, o que ele deve buscar, o que ele deve pensar, para que esse novo homem, em Cristo, ele possa crescer e se fortalecer e prevalecer contra o velho homem que vai tentar lutar o tempo todo para se manter vivo. Colossenses capítulo 3, vamos até lá. Carta de Paulo, vamos comigo. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra, não fique com ela fechada. Colossenses capítulo 3, verso 1 em diante. Vamos ver o que Paulo nos ensina, o que ele orienta aquela igreja. Orientação para nós hoje. Como alguém que é uma nova criatura precisa se comportar na sociedade. E aí Paulo diz o seguinte, aí, Colossenses 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado, à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos dar uma pequena pausa aqui, antes de seguirmos. Primeiro, Paulo começa dizendo aí, se foste ressuscitado juntamente com Cristo. Aí você pensa, ué, mas ressuscitado como? Eu nem morri. Se você se converteu, você morreu para o mundo. Por isso, Paulo vai dizer lá aos Coríntios, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso a Bíblia vai usar essa expressão, morrer para o mundo. E o ato do batismo, né, o batismo por imersão, e até mesmo o batismo por aspersão, que é quando joga um pouquinho de água aqui na cabeça, ele tem esse sentido de que você morreu para o mundo, está ressuscitando para Deus. Por isso Paulo diz aí, se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Querido irmão, querida irmã, a vida cristã é a caminhada de fé. Primeiro que você tem que crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Segundo, você tem que crer que ele ressuscitou e subiu ao céu novamente, está sentado à direita de Deus. Então, quando ele diz aí buscar as coisas do alto, você pensa, vou buscar o que do alto? Vou buscar a lua, as estrelas? Não. Você vai buscar a vida do reino de Deus. A vida do reino é a vida do alto. As coisas espirituais, as coisas que não são passageiras, as coisas que vão ficar aqui perecíveis, são as coisas da terra. Tudo aquilo que vai para o céu são as coisas do alto. Então, quem se converteu, ao morrer, ele vai para o céu. Então, se você vai buscar as coisas do alto, você vai procurar pregar o evangelho para as pessoas que você conhece. Porque a alma dela corre um grande risco, principalmente nessa pandemia, que ele pode morrer de uma hora para outra. E aí, se ele morrer sem Cristo, ele vai para baixo, para o estado eterno de sofrimento, que é o inferno. Se ele morreu com Cristo, ele vai para o alto, para o céu, para guardar, então, o juízo final e o arrebatamento da igreja. Então, buscar as coisas do alto é buscar tudo aquilo que está relacionado ao reino de Deus, como nós falamos também em outra ocasião. O que é o reino de Deus? Lembra? O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está entre vós. Quando você tiver uma demanda, querido, por uma coisa efêmera, passageira, como dinheiro, um carro, uma casa, um celular, tudo isso são coisas da terra que vão ficar aqui. Nada disso vai para o céu. As coisas não são eternas. As nossas almas são eternas. A alma do teu vizinho é eterna. Então não brigue com teu vizinho por coisas banais, por balela. Como nós temos visto aí as pessoas brigando e se matando por coisas terrenas, que vão ficar tudo aqui. A traça vai roer. Ninguém vai levar o carro para o céu, a casa, a fortuna, o iate. Nada disso vai para o céu. Nem vai para o inferno. Vai ser consumido, vai terminar. Então buscar as coisas do alto, querido, são as coisas que estão relacionadas ao reino de Deus. O que vai fazer as vidas se converterem e irem para o céu são as coisas do alto. Então eu e você temos que nos concentrar nas coisas do alto. É o que Paulo diz aí. E no versículo 12 ele diz, pensai nas coisas do alto. Pense, querido, nas coisas do alto, no reino de Deus. Pense em como você vai levar o teu vizinho a Cristo. Pense como você vai se comportar. E aí você precisa ler a Bíblia para que você tenha um comportamento exemplar, uma palavra exemplar, salgada, como nós lemos também, lá em Mateus capítulo 6. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Para que eu e você sejamos sal e luz desse mundo, nós precisamos pensar nas coisas do alto, nos mandamentos da Escritura. Porque nós morremos para esse mundo. E a nossa vida está escondida com Cristo, está oculta com Cristo. Eu e você estamos escondidos em Cristo. Por isso, precisamos pensar e buscar as coisas que são lá do alto, são de cima, não nas que são da terra. Porque as coisas aqui da terra, elas são passageiras, elas vão se acabar, não vão para a eternidade. Amém, querido? Medite sobre isso, pense sobre isso e veja aonde você está gastando as suas energias. Se são em coisas passageiras, que vão terminar, ou nas coisas eternas, que vão permanecer eternamente. Versículo 5 em diante, Paulo agora vai trazer uma sequência de pecados. Ele vai falar que o verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo, ele não deve andar nessas práticas. Ele vai começar usando a seguinte expressão, versículo 5.
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha aí, que nós falamos antes. O velho homem, ele continua vivo. E ele tem que ser mortificado a cada dia. Por isso ele diz aí, fazei morrer. Ou seja, mate a vossa natureza terrena. Todos os dias nós temos que matar, que mortificar essa natureza. E aí ele vai falar os detalhes da natureza. E ele começa falando, o primeiro bloco de pecados, querido, são pecados de ordem sexual. Ele vai dizer aí, ó, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Querido, não pense que Deus é só amor. Ah, Deus é amor, então não tem nenhum problema porque Deus me ama. Querido amigo, você que nos ouve, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, quero dizer a você que Deus é amor, mas também Deus fica irado, porque Ele é justo. Ele é amor, mas Ele é justiça. E porque Ele é justo, haverá um dia do juízo, aonde Ele vai trabalhar com a sua ira. Por isso o texto diz aí, por essas coisas, que coisas? A prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ou seja, aqueles que não querem obedecer os mandamentos de Deus, aqueles que querem viver a sua própria vida. E diz assim, eu vivo a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Pois bem, você vai vivendo até o dia que você morrer e for para o julgamento final. Porque haverá o julgamento final. E aí, a ira de Deus irá se manifestar nesse dia. Meu conselho a você, querido, não espere chegar esse dia para você saber se de fato haverá um juízo final ou não. Porque lá naquele dia, você não terá chance de voltar atrás. A sua escolha é aqui na vida. Enquanto eu e você temos vida, nós podemos escolher o nosso caminho. Por isso que Jesus disse lá atrás, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Quando nós lemos o texto ali, eu não abordei essa parte da perdição. E quando ele fala sobre o caminho estreito, ele diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. A vida ali é a vida eterna, a vida com Deus. É a vida maior. Aquilo que eu e você nunca pensamos. Porque a Bíblia diz, aquilo que nós não pensamos é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que nós nunca vimos, nossos olhos não viram, nós nunca pensamos nem imaginamos, é o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Mas se você não ama a Deus e você anda na desobediência, certamente você irá colher a ira de Deus no dia do juízo. Por isso, Paulo está orientando aqueles que nasceram de novo, aqueles que se dizem cristãos, fugir, fazer morrer a vossa natureza terrena. Qual natureza? E aí ele vai dar um grupo de pecados que estão relacionados um com o outro. Prostituição, palavra aí para prostituição é porneia. E a segunda palavra é a impureza, que é a catarsia, significa luxúria, vida devassa. Foge disso. O verdadeiro cristão, ele não anda nessas práticas. Ele, pelo contrário, ele foge da luxúria, ele foge de uma vida devassa. Terceira palavra é paixão lasciva. Palavra patos.
paixão depravada, doentia, que leva o ser humano a cometer loucuras, né? Aquelas paixões que levam a pessoa a matar e muitas das vezes a morrer, a se matar. Aquela paixão desenfreada, aquela coisa maligna. E logo abaixo da paixão lasciva, diz aí, desejo maligno, que já é uma outra palavra, mas que está relacionado nesse mesmo grupo. Desejo pelo que é proibido, que também pode ser luxúria. Desejos malignos. E por último, querido, ele coloca aí nesse mesmo grupo a palavra avareza, que é idolatria. E aí eu queria ver com você dois detalhes da avareza. Por que a avareza é idolatria, querido? A idolatria, a avareza é idolatria, porque a avareza é o amor ao dinheiro, é o desejo ávido de ter mais e mais e mais. Aquela pessoa que cobiça o tempo todo, ter sempre mais. Mas por que a idolatria? Porque a avareza é o amor ao dinheiro. E a representação do dinheiro, por trás do dinheiro, está o Mamon, chamado Mamon, que era o deus das riquezas. Então, quando você está desenfreado, querendo ter o tempo todo, você está adorando a Mamon. Por isso que a expressão aí é muito clara. E a avareza, que é idolatria. E você vai perceber, querido, que essas palavras elas caminham sempre juntas no Novo Testamento. Eu quero ir a você em mais um texto. Você vai perceber que idolatria é fruto da avareza também. Você pode ser um idólatra por adorar falsos deuses. Fora da avareza, fora das riquezas. Mas a idolatria ela é abrangente, porque você pode adorar um cantor, você pode adorar um artista. Tudo é idolatria. Quando você coloca alguém acima de Deus, quando você devota seus pensamentos, suas forças, para um outro ser que não o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E Deus é muito claro lá em Êxodo 20, né, dos versículos 3 a 5, quando Deus fala contra a idolatria. Está lá nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos de 3 a 5. Depois você pode conferir na sua Bíblia, quando Deus diz lá, não adorarás outros deuses, não farás imagem de escultura. Deus ali condena fortemente a idolatria. E a avareza é idolatria, como diz o texto. Vamos a Efésios, capítulo 5. Volta aí um pouco a sua Bíblia. Colossenses, Filipenses, Efésios, e aí de trás para frente. Efésios 5, versículo 5. Diz aí o texto, Efésios capítulo 5, verso 5. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Percebe aí? Ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Não vai entrar no céu. O avarento não vai entrar no céu. Porque além de ser avarento, ele é idólatra. Mas aí tem outro detalhe. Por que essas duas palavras estão ligadas àquele conjunto de pecados na ordem sexual? Né? Tem outro segredo aí. Aqui, elas também andam juntos. Porque nenhum incontinente, a palavra aí, querido, para incontinente também é porneia. Então elas andam juntas, andam ligados. E aí você pode perceber o seguinte, muitas das vezes alguém que está envolvido com pecado de ordem sexual, ele está envolvido com pecado de avareza, que é tido na classificação com pecado de ordem moral também. Fique atento a isso.
Preste atenção nisso. Muitas das vezes, quando a gente trata de alguém que está envolvido na área sexual de maneira errada, ele tem problema na área financeira. Ele é um avarento. Ele é um idólatra. Então é preciso tratar das coisas juntos. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, presta atenção, hein? Não vai para o céu. Ele diz aí, nenhum incontinente ou impuro. A impureza aí também é catarsia, pecado na área sexual. Ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhuma dessas pessoas que andam nessas práticas não é um cristão verdadeiro. Não nasceu de novo. Não é uma nova criatura. E, consequentemente, não herdarão o reino de Deus. Mas vamos a mais um texto, caminhando para o final. Gálatas 5, texto muito conhecido. Volta mais um pouco, Gálatas fica antes de Efésios. Gálatas 5, quando fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5, 19 e 20. Paulo diz aí, Gálatas, capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções. Perceba que Paulo aqui também trabalha por grupos. E a idolatria está na sequência dos pecados de ordem sexual. Prostituição, que é a porneia, impureza, que é a catarsia, lascívia, vírgula, idolatria. Aí Paulo só não abordou aí agora a questão da avareza. Mas se ele já falou da idolatria, provavelmente quem é um idólatra, ele é um avarento. São obras da carne. E ele vai falando uma série de obras. E depois então ele vai falando do fruto do Espírito. Então o verdadeiro cristão, ele vai manifestar o fruto do Espírito. O falso crente, o falso cristão, ele vai manifestar as obras da carne. Por isso que a gente tem que olhar para a vida do sujeito. Por isso que a gente tem que olhar para a vida, para o testemunho, o que a pessoa apresenta no seu dia a dia, como ele lidar com a esposa, como lidar com os filhos, como lidar com o dinheiro, com as contas, como ela se comporta no trabalho, com os colegas de trabalho, com o patrão, com o empregado. Tudo isso vai dizer quem nós somos. É no dia a dia. Por isso os frutos. E Jesus é claro quando ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. O verdadeiro cristão não é aquele que apenas anda com a Bíblia, tem um cartão de membro e foi batizado. Não, não. O verdadeiro cristão é aquele que dá frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. E aí, à medida que você estuda a Escritura, você vai aprender e saber que frutos são esses. Olha o que diz aí, ó, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o verdadeiro cristão é alguém que é manso, é alguém que é fiel, é alguém que tem bondade no coração, é alguém que é longânimo, aquela pessoa que tem uma paciência grande com as pessoas. É uma pessoa alegre, e é uma pessoa que ama. Fruto do Espírito. O Espírito Santo que habita em nós. Amém, querido? Para terminar, vamos a Romanos, capítulo 1, verso 28 e verso 29. Não vai dar nem tempo da gente voltar lá em Colossenses
e terminar ali aquela série de pecados. Nós vimos só a primeira parte lá de Colossenses, né? Mas fiquem tranquilos, que se Jesus não voltar, a gente vai continuar nesse mesmo tema, as marcas de um verdadeiro cristão. Romanos, volta mais um pouco. Romanos, antes de Coríntios. Romanos capítulo 1. E esse é o último texto que vamos abordar. Romanos capítulo 1, versículo 28 e 29. Paulo vai falar aí sobre as pessoas reprováveis, sentimentos reprováveis nos últimos tempos. Ele diz aí, ó: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. E ele então continua. Mas eu quero olhar com os irmãos a palavra malícia. A palavra malícia aí também é porneia. E em seguida vem a avareza, cheios de toda injustiça, malícia e avareza. Perceba como é que a porneia, a palavra porneia aí, que é pecado na área sexual, está ligado à avareza, que é amor ao dinheiro, adoração ao dinheiro. Queridos irmãos, não convém que seja assim conosco. Os que nasceram de novo, os que se tornaram uma nova criatura em Cristo Jesus. A segunda marca de um verdadeiro cristão, ele é uma nova criatura. Primeira marca, ele é um discípulo de Cristo. Ele é um seguidor de Cristo. Segunda marca, ele é uma nova criatura. Alguém que nasceu de novo. Alguém que foi transformado. Alguém que nasceu da água e do Espírito. Para a glória de Deus. Amém, querido? Deus te guarde, Deus te abençoe essa semana. Se Jesus não voltar e Deus permitir, quarta-feira estaremos juntos novamente, às 19 horas, neste mesmo canal, pelo Facebook. Se você ainda não foi ao nosso canal no YouTube, por favor, vá, se inscreva e dê ali o seu like. Ajude a promover o canal. Esse canal foi aberto com a exclusiva intenção de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho, a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar as pessoas e alertar do perigo, porque Cristo voltará e ele vai levar um povo zeloso de boas obras. Quem vai para o céu? Aquele que é uma nova criatura, aquele que nasceu de novo, aquele que é um discípulo de Jesus. E nós precisamos falar das boas novas em alto e bom som, para todos quantos precisam ouvir, todos quantos querem ouvir. E aí pode ouvir pessoalmente, agora pode ouvir pelo Facebook, pelo YouTube, algumas vezes pelo Instagram. Aonde for esse vídeo, as pessoas poderão ouvir do outro lado do planeta. Se há um brasileiro lá no Japão, e ele então entende a língua portuguesa, ele poderá ouvir a mensagem e poderá vir a Cristo, se render a Cristo, para a glória de Deus. Amém, querido? Deus te guarde essa semana, Deus te abençoe e te fortaleça. Muito obrigado pelo seu tempo, você que esteve conosco. Se você mandou alguma pergunta, deu algum ok, logo após eu vou te responder, em nome de Jesus. Oremos. Querido Pai, te adoramos nessa noite bendita e maravilhosa. Muito obrigado por essa ferramenta, ó Deus, de poder pregar a tua palavra, falar do teu nome, do teu amor, falar da tua graça.
E falar também que haverá o dia do juízo, para que as pessoas possam estar alertas, possam fugir da condenação eterna. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, abençoe meus irmãos, abençoe cada um esta semana, livra da contaminação, guarda os enfermos, visita os hospitais nesta hora e cura os doentes, guarda os médicos, enfermeiros, Senhor, guarda os policiais, todos aqueles que estão trabalhando na linha de frente ao combate, Senhor, dessa pandemia. Deus eterno, tenha misericórdia, manifesta teu grande amor pela tua igreja e por aqueles que estão procurando o caminho, que eles possam acertar com o caminho, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém, querido? Forte abraço. Deus te guarde. Até a próxima.